Hoje a gente vai desvendar a primeira e talvez a mais crítica das leis do poder. Uma regra que, olha, tanto pode levar alguém para o topo quanto pode ser uma armadilha fatal para os desavisados. Para começar, vamos dar uma olhada nessa frase aqui do filósofo Baltasar Gracian, do século XVII. Isso já dá o tom, né? É um aviso bem direto e que serve como uma luva para o que vamos discutir. Então, a lei é essa. Nunca ofusque quem está acima. Parece simples, mas é um equilíbrio muito delicado. E para a gente entender o peso real disso, vamos analisar a história de alguém que quebrou essa regra e se deu muito, mas muito mal. E essa história é a de Nicolas Fouquet, o ministro das Finanças do famoso rei Luís XIV da França. O caso dele é tipo um exemplo clássico de como a ambição, sem a estratégia certa, pode acabar em desastre. Então, quem era o Fouquet? Ele era o cara das finanças do rei, super inteligente, indispensável, e ele gostava de uma vida de luxo, era bem generoso. Só que lá por 1661, ele começou a sentir que estava perdendo o poder, sabe? Que a sua posição já não era tão segura. E aí ele teve uma ideia, dar a maior festa de todas para impressionar o rei e voltar às boas. Mas, olha, é importante sacar uma coisa aqui. A ideia dele não era só se aparecer, o plano era bem mais esperto. Ele queria homenagear o rei, claro, mas ao mesmo tempo mostrar para todo mundo que ele era o cara certo para ser o novo primeiro-ministro. Uma jogada de mestre. Ou pelo menos era o que ele achava. E o que aconteceu? Bom, a noite da festa foi um espetáculo. Talvez a festa mais incrível que a França já tinha visto. Tudo em homenagem ao rei. Só que a reação do Luís XIV foi o completo oposto do esperado. Ele se sentiu diminuído, ofuscado, inseguro, ficou profundamente ofendido. Resultado? No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo famoso mosqueteiro D'Artagnan. E o fim da história? 20 anos numa solitária. Tudo por causa de uma festa. A lição aqui é brutal, né? Para substituir o Fouquet, o rei escolheu um cara super discreto, o Colbert. E para mostrar quem mandava de verdade, ele mandou construir um palácio ainda mais espetacular, Versalhes. O brilho do Fouquet, no fim das contas, só serviu para fazer o mestre dele se sentir pequeno. Um erro que ele pagou com a liberdade. Agora vamos virar a página completamente e olhar para um gênio da estratégia que entendeu essa lei como ninguém, o astrônomo Galileu Galileu. A situação do Galileu lá no início de 1600 era bem diferente da do Fouquet, tá? Ele não tinha poder, vivia da grana de patronos, sempre naquela insegurança financeira. Mas a genialidade dele, essa era uma ameaça em potencial, assim como a riqueza do Fouquet. Então, olha a jogada de mestre do Galileu. Primeiro ele descobre as luas de Júpiter, uma descoberta científica gigantesca. Mas em vez de sair gritando para o mundo, olha como eu sou genial, o que ele faz? Ele dedica a descoberta inteirinha à família Médici, que eram seus patronos. E ele vai além. Ele liga Júpiter, que já era um símbolo dos Médici, com as 4 luas representando Cosmo II e seus irmãos. Ele basicamente transformou a descoberta numa prova de que até os céus estavam alinhados com a grandeza daquela família. Simplesmente genial. E com essa única jogada, uma só, Galileu conseguiu o que ele tentava há anos. Um cargo fixo com baita salário como filósofo e matemático da corte. Problema resolvido. Beleza. A gente viu 2 histórias com finais completamente diferentes. Então qual é a diferença crucial aqui? E mais importante, como tirar uma lição prática disso? No fundo, a diferença é essa aqui. Fouquet fez a festa ser sobre ele mesmo. Ele mostrou quão incrível ele era, e isso gerou insegurança e ofendeu a vaidade do rei. Já o Galileu, ele fez o cosmos ser sobre o mestre dele. Ele deu a glória para o outro, acalmou a vaidade e, com isso, se deu bem. E pode parecer história antiga, mas essa dinâmica de reis e rainhas, ela tá vivíssima. Pensa bem, superiores, chefes, eles querem se sentir seguros na posição que ocupam, querem se sentir superiores. Isso acontece todo santo dia nos escritórios, nas empresas. E aqui tem 2 regrinhas de ouro para não esquecer. Primeira, dá para ofuscar alguém sem querer, só por ter talento ou carisma demais. Acontece. E a segunda, nunca, mas nunca mesmo, ache que uma posição de prestígio está garantida. Não deixe o poder subir a cabeça. Tá? Mas como aplicar essa lei na prática? A ideia é fazer com que o mestre pareça mais brilhante do que de fato é. Se a ideia é sua, apresente como se fosse uma inspiração que veio dele. Se o conhecimento é maior, finja uma certa ingenuidade, peça ajuda, peça a opinião de expert dele. É um jogo sutil, mas que funciona. Ok, mas e se a situação for outra?
Porque, como toda regra de poder, é preciso saber a hora de quebrá-la. Ou melhor, de usar o inverso dela. Essa lei de nunca ofuscar o mestre, ela vale sempre? E se o chefe for fraco, incompetente? E se ele já estiver, sabe, com os dias contados? Aí a estratégia muda completamente. Olha só, se o mestre é forte, estável, nem pense em ofuscar. A palavra-chave é paciência. Mas, se o mestre está fraco, caindo, aí sim é hora de brilhar, mas com discrição. Acelerar a queda dele de forma sutil, sabe? E isso tudo nos leva à grande lição. A chave é a paciência. O poder não é estático, ele está sempre em movimento. Essa lei não é sobre ser submisso para sempre, de jeito nenhum. É sobre ter estratégia e saber a hora certa de agir. Se as cartas forem jogadas direito, a hora de brilhar, ela com certeza vai chegar.